O processo. Nono capítulo. Na Catedral. K recebeu a incumbência de mostrar alguns monumentos históricos da cidade a um amigo italiano do banco que era muito importante e estava pela primeira vez lá. Era uma tarefa que em outros tempos certamente teria considerado honrosa, mas desta vez aceitou de má vontade, porquanto com muito esforço tinha de manter sua reputação no emprego. Ficava preocupado a cada instante que se afastava do escritório. Não conseguia aproveitar o tempo como antes e passava horas fingindo realizar algum trabalho importante. No entanto, maiores eram suas preocupações quando não estava no escritório. Acreditava então ver o diretor adjunto, que estava sempre à espreita, ir à sua sala de tempos em tempos, sentar-se à sua mesa, mexer em suas coisas, receber pessoas com as quais K nos últimos anos quase desenvolvera uma amizade e afastá-las dele, talvez até descobrir seus erros, pelos quais K se sentia ameaçado de várias formas durante o trabalho e os quais ele não conseguia mais evitar. Se era encarregado, ainda que de maneira marcante, de um negócio fora do banco ou de uma pequena viagem, tais tarefas haviam se acumulado, logo imaginava que queriam afastá-lo do escritório por algum tempo para verificar seu trabalho, ou, no mínimo, porque o consideravam indispensável. K poderia ter recusado sem dificuldade a maioria dessas tarefas, mas não ousava fazê-lo porque, se seu temor tinha fundamento, por menor que fosse, recusar a tarefa significava a confissão de seu medo. Por isso aceitava tais incumbências com aparente serenidade, tendo inclusive disfarçado um grave resfriado quando precisava fazer uma exaustiva viagem de negócios de 2 dias, para não se expor ao perigo de não conseguir realizá-la, apelando para o contínuo tempo chuvoso de outono. Quando voltou dessa viagem com dores de cabeça terríveis, estava designado a acompanhar o amigo italiano do banco no dia seguinte. A tentação de negar, pelo menos dessa vez, era grande, sobretudo porque o que se previra para ele não estava imediatamente ligado a seu trabalho. Porém, o cumprimento dessa obrigação social em relação ao italiano era em si mesmo, sem dúvida, importante o suficiente. Exceto para K, que sabia que só podia se sustentar por meio de êxitos no trabalho e que seria completamente inútil, independentemente de conseguir ou não encantar o italiano de modo inusitado. Não queria ser afastado nem por um dia, pois era imenso o temor de não voltar mais. Temor que sabia ser exagerado, mas que o afligia. Nesse caso, era quase impossível encontrar uma desculpa plausível. O conhecimento que ele tinha da língua italiana não era profundo, mas suficiente. Contudo, ele conhecia a história da arte de tempos passados, o que aparentemente todos ficaram sabendo no banco, e isso era importante. Aliás, K havia sido membro da Associação para a Conservação do Patrimônio dos Monumentos Artísticos por motivos comerciais. E o italiano, conforme se soube por boatos, era um amante da arte. Por isso, era compreensível que tivesse escolhido K para acompanhá-lo. Era uma manhã muito chuvosa, de tempestade, quando K, sentindo raiva pelo dia que teria pela frente, chegou ao escritório às 7 horas, para deixar pelo menos algum trabalho pronto antes da visita chegar. Estava muito cansado, porque havia passado metade da noite estudando uma gramática italiana para se preparar um pouco. A janela, junto à qual se acostumara a se sentar nos últimos tempos, o tentava mais do que a mesa. Mas ele resistiu e se pôs a trabalhar. Infelizmente, nesse momento, um funcionário entrou e disse que o diretor o mandara ali para ver se o senhor procurador já havia chegado e, nesse caso, lhe pedir que se dirigisse à sala de recepção, pois o italiano já estava lá. Já vou, respondeu colocando um pequeno dicionário no bolso. Então ele pôs embaixo do braço um guia que continha os pontos turísticos da cidade que ele mesmo preparara para o estrangeiro e passou pelo escritório do diretor adjunto até chegar à sala do diretor. Estava satisfeito por ter chegado cedo ao escritório e se colocar à disposição, o que ninguém esperava. A sala do diretor adjunto ainda estava vazia. Por certo, o funcionário devia tê-lo chamado também para ir à recepção em vão. Quando K chegou à recepção, os 2 senhores se levantaram das poltronas. O diretor sorriu gentilmente, feliz com a chegada de K, e se ocupou imediatamente da apresentação. O italiano apertou com veemência a mão de K e, sorrindo, chamou alguém de madrugador. K não entendeu bem a quem se referia especificamente. Aliás, era uma palavra estranha, cujo sentido K adivinhou depois de alguns instantes.
respondeu com algumas frases padrão, às quais o italiano retorquiu rindo, às vezes apalpando com as mãos nervosas seu robusto bigode cinza azulado. Era nítido que o bigode estava perfumado. Sentia-se quase a tentação de se aproximar para cheirá-lo. Quando todos se sentaram e deram início a uma breve conversa superficial, K percebeu com grande mal-estar que entendia o italiano de modo fragmentado. Quando este falava calmamente, compreendia-o por completo. Mas, na maior parte das vezes, a conversa jorrava da boca do italiano, que balançava a cabeça se divertindo. Em tais falas, o homem se embrenhava com regularidade em algum dialeto que não tinha nada mais de italiano para K, mas que o diretor não só compreendia como falava, o que K poderia ter suposto, pois o italiano era do sul do país, onde o diretor estivera por alguns anos. De qualquer modo, K percebeu que a possibilidade de se entender com o italiano lhe fora tirada em grande parte, já que o francês do homem também era de difícil compreensão, além de seu bigode esconder o movimento dos lábios, cuja visão talvez ajudasse K. Começou a prever muitos desconfortos, mas naquele momento desistiu de querer compreender o homem. Na presença do diretor, que o entendia com tanta facilidade, teria sido um trabalho inútil, e se limitou a observá-lo enfadonho, como se mexia facilmente na poltrona, como puxava o paletó curto e de talhe apertado, e como tentava expor alguma coisa com os braços erguidos e as mãos se movendo, frouxas nos pulsos, sem que K conseguisse entender, embora, curvado, não tirasse os olhos daquelas mãos. Por fim, o cansaço anterior se manifestou em K que, desocupado, seguia mecanicamente com o olhar o vai e vem da conversa. Com espanto, ele se surpreendeu, por sorte a tempo, no momento em que, absorto, o homem tentou se levantar, virar e ir embora. Enfim, o italiano olhou o relógio e deu um salto. Depois de ter se despedido do diretor, aproximou-se tanto de K que este teve de empurrar sua poltrona para conseguir se mover. O diretor, que certamente reconheceu nos olhos de K a agonia em relação ao italiano, se embrenhou na conversa de forma tão inteligente e afetuosa que dava a impressão de ter juntado pequenos conselhos, embora, na realidade, reproduzisse tudo o que o italiano falava incansavelmente para torná-lo compreensível a K. Por intermédio dele, K descobriu que o italiano tinha alguns negócios a tratar em pouco tempo e que não planejava ver todos os monumentos com pressa. Por fim, o homem decidira, e só se K concordasse, afinal a decisão estava em suas mãos, visitar apenas a catedral. Alegrava-se muito de poder realizar essa visita na companhia de um homem culto e simpático. Referia-se a K, que atentava somente para as palavras do diretor, e lhe pedia, se a honra fosse oportuna, que se encontrassem na catedral dali a 2 horas, por volta das 10 da manhã. Ele esperava estar no local a essa hora. K respondeu algo conveniente. O homem então apertou primeiro a mão do diretor, depois a de K. Na sequência, outra vez a do diretor, e foi até a porta, seguido pelos dois, ainda meio virado para eles e sem parar de falar. K ficou um pouco com o diretor, que parecia adoentado. Este achou que tinha de pedir desculpas de alguma maneira para K e disse, estavam próximos, numa posição de confiança, que planejara ir com o italiano, mas, sem uma razão aparente, decidira mandar K. Se este não entendesse o idioma logo de primeira, não precisava deixar-se constranger, pois a compreensão vinha muito depressa e, afinal, para o italiano não era muito importante ser entendido. Além do mais, o italiano de K era bom e ele se sairia bem. Assim, o diretor se despediu de K, que passou o resto do tempo livre anotando vocábulos raros do dicionário que precisaria usar para a visita guiada à catedral. Era um trabalho extremamente penoso. Funcionários traziam a correspondência, chegavam com diversas demandas e ficavam parados à porta quando viam K ocupado, mas não iam embora até que o ouvissem falar. O diretor adjunto não perdia a oportunidade de importunar K, entrando na sala diversas vezes, tomando-lhe o dicionário das mãos e folheando-o a esmo. Clientes surgiam no lusco-fusco da antessala quando a porta se abria e se curvavam hesitantes. Queriam chamar atenção para si, mas não sabiam se estavam sendo notados. Tudo isso se movia ao redor de K, como se fosse ele o centro, enquanto continuava juntando as palavras de que precisava. Depois as procurava no dicionário, anotava-as, praticava a pronúncia e finalmente tentava aprendê-las de cor.
Sua antiga boa memória parecia tê-lo abandonado por completo. Ficou com tanta raiva que enterrou o dicionário debaixo de papéis, com o firme propósito de não se preparar mais. Porém, percebeu que não poderia ficar mudo com o italiano diante das obras de arte da catedral, de modo que, mais enraivecido ainda, puxou de novo o dicionário. Às 9h30 em ponto, quando K pretendia sair, recebeu um telefonema de Lene lhe desejando bom dia e perguntando sobre sua saúde. K agradeceu com pressa e lhe disse que seria impossível conversar no momento, pois precisava ir à catedral. — A catedral? — Sim, a catedral. — Por que a catedral? K procurou explicar com rapidez. Entretanto, mal começara, Lene disse de repente: — Eles estão o acossando! K não suportava lamentos que não havia provocado e nem esperado, por isso se despediu com 2 palavras. Contudo, enquanto desligava o telefone, disse meio para si, meio para a distante Lene, a qual não o escutava mais: — Sim, eles estão me acossando. Já era tarde e ele corria o risco de não chegar a tempo. No último momento, no carro, lembrou-se do guia de pontos turísticos que não tivera a oportunidade de entregar e que agora carregava. Manteve-o sobre o colo e, inquieto, começou a tamborilar em cima dele durante toda a corrida. A chuva havia arrefecido, mas o tempo estava úmido, frio e nebuloso. Não se veria muito na catedral e, sem dúvida, o resfriado de K pioraria, graças à longa permanência em pé sobre a cerâmica gelada. A praça da catedral estava completamente vazia. K lembrou-se de que, ainda criança, notara que nas casas dessa praça estreita, quase sempre todas as cortinas das janelas estavam fechadas. Com aquele clima, isso era ainda mais compreensível do que nunca. A catedral também parecia estar vazia. Não ocorria a ninguém entrar lá naquele momento. K percorreu as 2 naves laterais e encontrou apenas uma senhora enrolada num xale quente, ajoelhada diante de uma Madonna, contemplando-a. Ao longe, avistou um sacristão coxo desaparecer por uma porta lateral. Ele fora pontual. Assim que entrou, batera 10 horas, mas o italiano ainda não estava lá. K voltou à entrada principal, ficou parado lá por um bom tempo indeciso e depois deu uma volta ao redor da catedral na chuva para ver se o italiano talvez não estivesse esperando em alguma entrada lateral. Não encontrou ninguém. Será que o diretor não entendera o horário combinado? Como era possível entender esse italiano direito? De qualquer forma, K precisava esperá-lo pelo menos meia hora. Como estava cansado, quis se sentar. Entrou de novo na catedral, achou num degrau um pequeno pedaço de tapete, puxou-o com a ponta dos pés para a frente de um banco próximo, enrolou-se mais em seu casaco, abotoou o colarinho no alto e se sentou. Para se distrair, começou a folhear o guia um pouco, mas logo teve de parar, pois ficou tão escuro que, ao olhar para a nave lateral, não conseguia distinguir uma só particularidade. Ao longe, no altar-mor, cintilava a luz de velas dispostas num triângulo. K não poderia afirmar com precisão se já as vira antes ali. Talvez tivessem sido acesas apenas naquele instante. Os sacristãos da igreja se movem suavemente por força do ofício. Nunca são notados. K se virou, por acaso, e viu, não muito longe dele, um círio alto e largo queimando perto de uma coluna. Por mais bonito que fosse, era insuficiente para iluminar as obras de arte que, em sua maioria, ficavam na escuridão dos altares laterais. Ao contrário, ajudava a ampliar a escuridão. Da parte do italiano, era tanto razoável quanto descortês que não tivesse vindo. Não dava para se enxergar nada, e ele teria de se satisfazer com a lanterna elétrica de bolso de K para examinar alguns quadros. Para tentar conferir o que se podia esperar disso, K foi até uma pequena capela lateral próxima, subiu alguns degraus até um parapeito baixo em mármore e, debruçado sobre ele, iluminou com a lanterna o quadro do altar. A luz votiva à frente oscilava importuna. A primeira coisa que viu e, em parte, adivinhou foi um grande cavaleiro de armadura, retratado na margem mais externa do quadro. Apoiava-se nu sobre sua espada fincada no chão, onde aqui e ali havia uma graminha. Parecia observar atento um cortejo que se desenrolava diante de si. Era espantoso que ficasse assim parado e não se aproximasse. Talvez fosse sua tarefa ficar de guarda. K, que havia muito não olhava a um quadro, observou o cavaleiro por um longo tempo, embora precisasse sempre piscar, pois não suportava a luz verde da lâmpada.
Quando iluminou as outras partes do quadro, encontrou um enterro de Cristo em representação tradicional, não obstante o quadro fosse novo. Desligou a lanterna e voltou para seu lugar. Era desnecessário continuar esperando o italiano. Entretanto, como chovia torrencialmente e não estava tão frio na catedral, ele decidiu permanecer ali por um tempo. Ele estava perto do grande púlpito. Sobre seu baldaquino pequeno e redondo, havia, meio pendentes, duas cruzes simples e douradas que se entrelaçavam em suas extremidades. A parede externa do parapeito e a faixa entre este e as colunas de sustentação eram decoradas com uma folhagem verde que alguns anjinhos seguravam meio em movimento, meio em repouso. Ele andou até o púlpito e examinou-o por todos os lados. O trabalho esculpido na pedra era especialmente meticuloso. Os profundos espaços escuros entre a folhagem pareciam incrustações. Ká colocou a mão dentro de um espaço daqueles e tateou a pedra com cuidado. Nunca soubera da existência daquele púlpito até então. Nesse momento, notou, por acaso, atrás da fileira de bancos mais próxima, um sacristão em pé, vestido num paletó preto frouxo e amassado, olhando para ele com uma caixa de rapé na mão esquerda. O que esse homem quer? Pensou. Será que eu pareço suspeito? Será que ele quer uma doação? Quando o sacristão notou que Ká o observava, apontou com a mão direita para alguma direção incerta, e entre dois dedos havia uma pitada de rapé. Seu comportamento era quase incompreensível. Ká não queria esperar nem mais um instante. Porém, o sacristão não parava de apontar para alguma coisa com a mão, reforçando com acenos de cabeça. — O que ele quer? Perguntou a si mesmo, baixinho, não ousando gritar. Depois puxou a carteira e passou pelo banco mais próximo para se aproximar do homem. Contudo, este fez um gesto de afastamento com a mão, encolheu os ombros e saiu mancando. Tinha um jeito de andar semelhante a um coxo ligeiro, que fez Ká se lembrar do movimento de cavalgar que fazia quando criança. Um velho infantil, pensou. Sua compreensão só serve para que seja sacristão. Ele para quando estaco e se põe à espreita quando ando. Ká seguiu o velho sorrindo por toda a nave lateral até alcançar o altar-mor. Ele não parava de apontar para alguma direção, porém Ká não se virava de propósito. O apontar não tinha nenhum outro objetivo a não ser afastá-lo do encalço do velho. Por fim, desistiu dele, pois não queria assustá-lo, nem o repelir totalmente, caso o italiano ainda aparecesse. Quando entrou na nave central para procurar onde deixar o guia, percebeu, numa coluna perto do banco do coro do altar, um pequeno púlpito secundário muito simples, de pedra nua e pálida. Era tão pequeno que de longe parecia um nicho ainda vazio, destinado a uma estátua. O pregador, sem dúvida, não podia dar um passo inteiro para trás do parapeito. Além disso, a abóbada em pedra do púlpito começava num ponto incomumente baixo e crescia abaulada sem nenhum adorno, de modo que um homem de porte médio não conseguia ficar ereto. Ao contrário, precisava se curvar sobre o parapeito durante algum tempo. Tudo foi feito com o intuito de atormentar o pregador. Era incompreensível a necessidade desse púlpito, já que se tinha à disposição o outro, maior e adornado de modo mais rico. Ká não teria reparado nesse pequeno púlpito se não houvesse uma lamparina pendurada lá em cima, como as que são arrumadas pouco antes de um sermão. Será que haveria um sermão? Na igreja vazia? Ele olhou para a escada que, espremida entre as colunas, conduzia ao púlpito e era tão estreita que parecia não ser feita para pessoas, mas sim para servir de enfeite para a coluna. Sorriu espantado ao olhar para a parte de baixo do púlpito. Havia ali um sacerdote com a mão apoiada no corrimão, pronto para subir, encarando-o. Ele acenou com a cabeça lentamente, ao que Ká fez o sinal da cruz e se curvou, o que já deveria ter feito antes. O sacerdote deu um pequeno salto e subiu ao púlpito com passos curtos e ligeiros. Será que ia começar um sermão? Talvez o sacristão não fosse assim tão tolo e quisesse levar Ká ao sacerdote, o que, sem dúvida, na igreja vazia, era notavelmente necessário. De resto, havia na frente de uma Madonna uma velha senhora que devia ter vindo para isso. Entretanto, se fosse ocorrer um sermão, por que este não fora introduzido pelo órgão? O instrumento permanecia silencioso e se destacava com seu enorme tamanho na escuridão.
K achou que talvez devesse ir embora rápido dali. Se não o fizesse nesse momento, não haveria possibilidade de fazê-lo durante o sermão. Se ficasse, teria de acompanhá-lo até o fim. Havia perdido muito tempo no escritório e não era mais obrigado a esperar o italiano. Olhou para o relógio. 11 horas. Será que haveria de fato um sermão? Sozinho, K representaria toda a comunidade? E se fosse um estrangeiro que quisesse visitar a igreja? No fundo, não era outra coisa. Era absurdo pensar que haveria um sermão às 11 da manhã, num dia de semana, com aquele tempo horrível. Mas, na verdade, o sacerdote, era sem dúvida um sacerdote, um jovem de rosto liso e escuro, apenas subira para apagar a luz que fora acesa por engano. Contudo, não foi tão simples assim. O sacerdote testou a lamparina, aumentou um pouco a chama e se virou lentamente para o parapeito, no qual ele se agarrou com ambas as mãos na margem angulosa. Permaneceu assim por um tempo e, sem mexer a cabeça, olhou ao redor. K havia recuado um pouco e se apoiava com os cotovelos num banco mais à frente da igreja. Sentindo-se um pouco inseguro, avistou à distância o sacristão que, curvado, tranquilo, se recolhia depois de ter terminado sua tarefa. Reinava um silêncio na catedral. No entanto, K sentia-se incomodado. Não tinha a intenção de ficar ali. Se era obrigação do sacerdote pregar numa determinada hora, sem considerar as circunstâncias, então que o fizesse. Conseguiria fazê-lo mesmo sem o apoio de K, até porque sua presença certamente não surtiria muito efeito. K foi se retirando devagar, na ponta dos pés, andou até a ampla passagem central e caminhou sem incomodar, ainda que o chão de pedras ecoasse ao passo silencioso e fizesse a abóboda ressoar um pouco, de modo constante e com sons variados e regulares. Ele se sentiu um pouco desamparado quando, talvez observado pelo sacerdote, passou sozinho por entre os bancos vazios. Parecia-lhe que o tamanho da catedral estava na fronteira do humanamente suportável. Quando alcançou seu lugar, correu sem se deter para apanhar o guia. Já havia quase deixado a área dos bancos e se aproximado do vão livre entre esta e a saída, quando ouviu pela primeira vez a voz do sacerdote. Uma voz potente e ponderada. A voz invadia a catedral, pronta para ser ouvida. Todavia, o sacerdote não chamava a comunidade de fiéis, era evidente. Ele gritava Joseph K. K estacou e olhou para o chão. Até aquele instante ainda estava livre. Podia continuar andando e sair por uma das 3 pequenas portas escuras de madeira à sua frente, não muito distantes. Significaria que não havia entendido, ou que, ainda que tivesse entendido, não queria se ocupar daquilo. Caso se virasse, estaria comprometido, pois teria dado a entender que compreendera bem que era realmente a pessoa chamada e que obedeceria. Se o sacerdote tivesse chamado mais uma vez, sem dúvida ele teria ido embora. Mas, como tudo de repente ficou silencioso, ele virou um pouco a cabeça, porque queria ver o que o sacerdote estava fazendo. O sacerdote permanecia no púlpito, calmo como antes, mas era possível perceber com nitidez que ele havia notado o movimento que K fizera. Seria um jogo de esconde-esconde infantil se ele não tivesse virado a cabeça completamente. Ele o fez. Então foi chamado pelo sacerdote com um aceno de mão para se aproximar. Uma vez que tudo podia acontecer abertamente, K se adiantou, tanto por curiosidade quanto para resolver logo o assunto, a passos largos até o púlpito. Ao se aproximar dos primeiros bancos, parou, mas o sacerdote achou que ele ainda estava muito distante, então esticou o braço e apontou, com o dedo indicador firme, para um lugar mais próximo ao púlpito. K obedeceu. De onde estava, precisava inclinar bem a cabeça para trás para conseguir enxergar o sacerdote. Joseph K? Perguntou o sacerdote, erguendo uma das mãos do parapeito num gesto indefinido. Sim? K pensou, como sempre dissera seu nome com tranquilidade antes, e como havia algum tempo, sentia um peso ao proferi-lo. Algumas pessoas que ele encontrava pela primeira vez também sabiam seu nome. Como era bom se apresentar antes e só depois ser conhecido. Você é um réu. Sim, assim me informaram. Então é você que procuro. Sou o capelão do presídio. Ah, é? Mandei chamá-lo aqui porque preciso conversar com você. Não sabia. Vim aqui para mostrar a catedral para um italiano.
Não interessa. O que você tem nas mãos? Um livro de orações? Não, é um guia com os pontos turísticos da cidade. Pode soltar. Cal soltou com tanta força que ele se abriu e resvalou um pouco pelo chão com as folhas amassadas. Você sabe que seu processo vai mal? Parece que sim. Eu me esforcei muito, mas até aqui sem êxito. É verdade que minha petição ainda não está pronta. Como imagina o final? Antes pensava que pudesse terminar bem. Agora até eu duvido disso. Não sei como vai acabar. Você sabe? Não, mas temo que vá acabar mal. Consideram-no culpado. Talvez seu processo nem saia da instância inferior. Pelo menos, no momento, consideram sua culpa provada. Mas não sou culpado. É um engano. Como pode um ser humano ser culpado? Somos todos humanos, tanto uns quanto outros. É verdade. Mas assim falam os culpados. Você tem alguma coisa contra mim? Não tenho nada contra você. Sinto-me grato, mas todos os outros que estão envolvidos em meu processo têm algo contra mim. Eles influenciam até quem não está envolvido. Minha posição fica cada vez mais difícil. Você interpreta mal as evidências. A sentença não vem de uma vez. É o processo que caminha paulatinamente em direção à sentença. Assim é, concordou baixando a cabeça. Qual é o próximo passo em sua causa? Quero ainda procurar ajuda, respondeu erguendo a cabeça para ver como o sacerdote o julgava. Existem algumas possibilidades que eu ainda não testei. Você procura demais a ajuda de estranhos, principalmente de mulheres. Nem percebe que isso nem ajuda verdadeira é. Às vezes, até com frequência, eu poderia lhe dar razão. Mas não sempre. As mulheres têm muito poder. Se eu pudesse incentivar algumas mulheres que conheço a trabalhar unidas por minha causa, acabaria me impondo. Sobretudo nesse tribunal, que é praticamente composto de mulherengos. Mostre a um juiz de instrução uma mulher ao longe e ele atropela a mesa do juízo e o réu só para chegar lá a tempo. O sacerdote inclinou a cabeça sobre o parapeito. Parecia que o teto do púlpito o oprimia. Caía uma tempestade e a noite já se aprofundava. Nenhum vitral das grandes janelas era capaz de romper a escuridão, nem com um clarão, e o sacristão começava a apagar as velas do altar-mor, uma após a outra. Está com raiva de mim? Talvez não saiba a que tribunal está servindo. Não recebeu nenhuma resposta. São apenas minhas experiências. O sacerdote continuava em silêncio lá em cima. Não queria ofendê-lo. Então o sacerdote gritou para cá lá embaixo. Será que não consegue enxergar um palmo na sua frente? Foi um grito de fúria, mas ao mesmo tempo de alguém que vê o outro cair e, porque também está assustado, grita involuntariamente sem refletir. Os dois se calaram por um longo tempo. Sem dúvida, naquela escuridão que reinava lá embaixo, o sacerdote não conseguia distinguir cá com precisão, ao passo que este via com clareza o sacerdote, graças à pequena lamparina no púlpito. Por que o sacerdote não descia? Não havia feito um sermão? Apenas dera algumas informações a cá, as quais, se bem observadas, lhe causariam mais danos do que proveitos. No entanto, parecia que cá não tinha dúvidas quanto à boa intenção do sacerdote. Não lhe parecia impossível que, caso descesse, talvez se unisse a ele. Não parecia impossível que talvez recebesse dele um conselho decisivo e aceitável, que talvez lhe mostrasse, por exemplo, não como influenciar o processo, mas como se desprender dele, como lidar com ele, como poder viver fora dele. Essa possibilidade existia. Cá pensara nela com frequência nos últimos tempos. Mas se o sacerdote soubesse a solução, será que ele a revelaria caso lhe fosse pedido? Apesar de pertencer ao tribunal e de ter reprimido seu temperamento calmo e gritado com K que atacara o tribunal? Você não quer descer? Não há nenhum sermão a ser feito. Desça. Agora já posso ir, disse, talvez arrependido de seus gritos. Enquanto soltava a lamparina do gancho, emendou. Precisava falar com você à distância. Eu me deixo influenciar facilmente e me esqueço do meu ofício. K o esperou perto da escada. O sacerdote apertou sua mão ao descer de um degrau superior. Tem um tempinho para mim?
O tempo que precisar. Respondeu, entregando a Cá a lamparina para que este a carregasse. Mesmo de perto, o sacerdote não perdia certa solenidade. Você é muito gentil comigo, admitiu enquanto caminhavam, um ao lado do outro, pela escura nave lateral para cima e para baixo. Você é uma exceção entre todos que pertencem ao tribunal. Tenho mais confiança em você do que em qualquer um dos que já conheço. Com você posso conversar abertamente. Não se iluda. Com o que eu poderia me iludir? Você se ilude com o tribunal. Nos textos introdutórios à lei, fala-se dessa ilusão. Diante da lei há um porteiro. Um homem do campo vai até esse porteiro e pede para entrar na lei. Mas o porteiro diz que não pode lhe permitir a entrada. O homem reflete e pergunta se poderia entrar depois. Talvez, responde o porteiro, mas agora não. Como o portão à lei permanece como sempre aberto e o porteiro dá um passo para o lado, o homem se inclina para ver o interior pelo portão. Quando o porteiro percebe, ri e diz: se o seduz tanto, tente entrar, apesar da minha proibição. Mas veja bem, sou poderoso e o mais subalterno dos porteiros. De sala em sala há diversos porteiros, cada um mais poderoso que o outro. Eu mesmo não consigo suportar a visão do terceiro. O homem do campo não esperava tais dificuldades. Afinal, a lei deve ser sempre acessível a todos, ele pensa. Mas ao olhar com atenção o porteiro, em seu casaco de pele, com o nariz pontudo e a barba longa, delgada, preta e tártara, ele decide que é melhor esperar até receber a permissão para entrar. O porteiro lhe dá um banquinho e o deixa sentar ao lado da porta. Ali, o homem do campo fica sentado durante dias e anos. Tenta muitas vezes obter uma permissão para entrar, mas nunca a obtém. O porteiro o submete com frequência a pequenos interrogatórios. Pergunta pela sua pátria e por outras coisas mais. São perguntas apáticas, como as que costumam fazer os grandes senhores, ao fim das quais se repete que ele ainda não pode entrar. O homem, que havia se equipado com tanta coisa para a viagem, gasta tudo, por mais valioso que seja, para corromper o porteiro. Este aceita tudo, mas diz sempre: aceito apenas para você não achar que deixou de fazer alguma coisa. Durante muitos anos, o homem observa o porteiro quase sem cessar. Esquece os outros porteiros, e isso lhe parece o único impedimento para a entrada na lei. Nos primeiros anos, amaldiçoa em voz alta o desafortunado acaso. Mais tarde, à medida que envelhece, resmunga só para si mesmo. Torna-se infantil e, uma vez que, por estudar o porteiro tanto tempo, ficou conhecendo até as pulgas do colarinho de sua pele, pede que elas o ajudem a fazer o porteiro mudar de opinião. Enfim, a luz dos seus olhos enfraquece e ele não sabe se fica cada vez mais escuro a seu redor ou se os olhos o enganam. No entanto, reconhece na escuridão um brilho que rompe inextinguível da porta da lei. Mas já não tem mais muito tempo de vida. Antes de morrer, todas as experiências daquele tempo se reúnem em sua cabeça numa pergunta que ainda não fizera ao porteiro. Acena-lhe, pois não consegue mais aprumar seu corpo enrijecido. O porteiro precisa se inclinar muito na direção dele, haja vista que a diferença de altura mudou muito em desfavor do homem. O que ainda quer saber? Perguntou o porteiro. Você é insaciável. Todos anseiam pela lei, diz o homem. Como pode, então, em tantos anos, ninguém além de mim ter pedido para entrar? O porteiro reconhece que o homem está no fim e, para ainda alcançar sua audição fugidia, berra: aqui ninguém mais poderia ser admitido, porque esta entrada estava destinada apenas a você. Vou embora agora e a fecho. O porteiro enganou o homem, disse Cá imediatamente, envolvido com a história. Não se precipite. Não aceite a opinião alheia sem provas. Contei-lhe a história do texto ipsis literis. Mas está claro. Sua primeira interpretação estava correta. O porteiro só fez o comunicado libertador quando não podia mais ajudar o homem.
Ele não foi inquirido antes. Considere também que era apenas um porteiro e, como tal, cumpriu a sua obrigação. Por que acredita que ele cumpriu sua obrigação? Ele não a cumpriu. Talvez sua obrigação fosse repelir todos os estranhos, mas devesse permitir a entrada desse homem, a quem a porta estava destinada. Você não tem muita consideração pelo texto e muda a história. A história sobre a entrada na lei contém dois importantes esclarecimentos do porteiro, um no início e outro no fim. Na primeira passagem, consta que a entrada não lhe podia ser concedida. Na segunda, a entrada estava destinada apenas a ele. Se existisse contradição entre esses dois esclarecimentos, talvez você tivesse razão e o porteiro tivesse enganado o homem. Mas não há contradição. Pelo contrário, o primeiro esclarecimento remete inclusive ao segundo. Poderíamos quase dizer que o porteiro foi além da sua obrigação, já que propôs ao homem uma possibilidade futura de entrada. Naquele momento, parece ter sido sua obrigação rejeitar o homem, e evidentemente muitos intérpretes do texto se admiram com o fato de que o porteiro tenha feito aquela alusão, porquanto parece que vigia com firmeza seu posto. Com o passar do tempo, não abandona seu lugar e só fecha o portão por último. É muito consciente da importância de seu ofício, pois diz: sou poderoso. Venera seus superiores ao dizer: sou o mais subalterno dos porteiros. Não é tagarela, haja vista que, ao longo de todo esse tempo, só faz, como se diz, perguntas apáticas. Não é corrupto, tendo em vista que afirma sobre o presente. Aceito só para você não achar que deixou de fazer alguma coisa. No tocante ao cumprimento da obrigação, não é nem de se enternecer, nem de se enfurecer, porque é dito do homem do campo. Cansa o porteiro com seus pedidos. Por fim, sua aparência aponta para um caráter pedante. O nariz pontudo e a barba longa, delgada, preta e tártara. Pode haver um porteiro mais cumpridor de seus deveres? No entanto, outros traços de caráter ainda se misturam no porteiro, que são muito favoráveis a quem pede entrada e tornam cada vez mais inteligível que, naquela alusão a uma possibilidade futura, podia ir um pouco além da sua obrigação. Não se pode negar que seja um pouco simplório e, nessa relação, um pouco presunçoso. Embora suas manifestações sobre seu poder, o poder dos outros porteiros e a visão insuportável que estes têm até para ele, possam estar em si corretas. A maneira como ele as expressa revela que sua concepção está turvada pela simplicidade e pela presunção. Os intérpretes dizem a respeito: conceber corretamente uma coisa e interpretar mal a mesma coisa não se excluem completamente. De todo modo, precisa-se aceitar o fato de que aquela simplicidade e a presunção, por mais insignificantes que sejam, enfraquecem a vigilância da entrada. São falhas no caráter do porteiro. A esse respeito, existe a questão de que o porteiro, segundo sua natureza, parece ser amável. Não é só um funcionário. Logo, nos primeiros momentos, brinca, convidando o homem a entrar, a despeito da proibição expressamente mantida. Depois, não o manda embora. Antes, dá-lhe, como diz o texto, um banquinho e permite que este se sente ao lado da porta. A paciência com que aguenta os pedidos do homem ao longo dos anos, os pequenos interrogatórios, a aceitação dos presentes, a distinção com que permite que o homem a seu lado amaldiçoe em voz alta seu desafortunado destino, que colocou ali o porteiro, tudo isso faz concluir que existem impulsos de compaixão. Não é qualquer porteiro que teria agido assim. Por fim, há um aceno do homem, inclina-se sobre ele para lhe dar a oportunidade da última pergunta. Apenas uma frágil impaciência. O porteiro sabe que está tudo no fim. Se expressa nas palavras: você é insaciável. Muitos levam essa linha de raciocínio ainda mais longe e entendem que as palavras você é insaciável exprimem um tipo de admiração amigável, que, no entanto, não está livre de complacência. De qualquer modo, a figura do porteiro acaba sendo aquilo que você acredita.
Você conhece a história melhor do que eu e há mais tempo, defendeu-se K. Eles se calaram por uns instantes. K prosseguiu. Você acredita que o homem não foi enganado? Não me interprete mal. Mostro a você apenas as opiniões que existem sobre isso. Não precisa dar muita atenção às opiniões. O texto é imutável, e as opiniões são, com frequência, apenas uma expressão de desespero por isso. Neste caso, há uma opinião segundo a qual o porteiro é justamente o enganado. Essa opinião vai longe demais. Como a fundamentam? A fundamentação faz parte da simplicidade do porteiro. Dizem que ele não conhece o interior da lei, mas somente o caminho que sempre precisa fazer diante da entrada. As ideias que tem no interior são tidas como infantis, e admite-se que ele teme aquilo de que não quer fazer o homem ter medo. Sim, ele teme mais do que o homem, pois este não quer outra coisa a não ser entrar, mesmo quando ouviu falar dos assustadores porteiros do interior da lei. Ao contrário, o porteiro não quer entrar. Pelo menos não se percebe nada a respeito disso. Na verdade, outros dizem que ele já deve ter entrado, uma vez que foi aceito no serviço da lei, o que só pode acontecer no interior dela. Responde-se a respeito desse argumento que o porteiro poderia ter sido admitido como tal por um chamado vindo do interior e que não conseguiria ir muito longe, porquanto não suportava nem a visão do terceiro porteiro. Além disso, também não é relatado que ele tenha contado algo do interior nesses muitos anos, exceto a observação sobre os porteiros. Poderia ter-lhe sido proibido fazê-lo, mas nada é narrado sobre nenhuma proibição. De tudo isso, conclui-se que ele não sabe nada nem da aparência, nem do significado do interior, e se encontra equivocado a esse respeito. Contudo, ele também pode estar enganado em relação ao homem do campo, já que está subordinado a esse homem e não o sabe. Que trata o homem como um subordinado é algo que se reconhece em muita coisa de que você deve estar se lembrando. Que ele seja subordinado é algo que, segundo essa opinião, deve emergir com clareza. Antes de tudo, o homem livre está acima do preso. O homem é na realidade livre, pode ir aonde quiser, só a entrada para a lei lhe é proibida. Quando se senta no banquinho ao lado da porta e passa a vida toda lá, assim o faz por vontade própria. A história não fala de nenhuma coação. Ao contrário, o porteiro está preso a seu cargo graças a seu posto. Não pode se afastar nem ir ao interior, ainda que queira. Ademais, está a serviço da lei. Serve somente aquela e aquele homem para quem essa única porta é destinada. Por isso, está subordinado ao homem. É possível que tenha prestado um serviço inútil por muitos anos, de certo modo durante toda uma existência, porque é dito que um homem chegará, ou seja, alguém em idade adulta, que o porteiro precisou esperar muito tempo antes de cumprir seu objetivo, e de fato por tanto tempo quanto convinha a esse homem, que veio por vontade própria. Mas o fim do serviço também é marcado pelo fim da vida do homem. Até o fim ele lhe permanece subordinado, e isso é sempre ressaltado. O porteiro parece não saber de nada. Porém, não se vê nisso nada que chame atenção, pois, conforme essa história, o porteiro se encontra numa ilusão ainda mais grave que atinge seu serviço. No fim, ele fala da entrada e diz: "Vou embora agora e a fecho." Mas, no início, fala-se que o portão da lei fica sempre aberto, ou seja, independentemente da duração da vida do homem para quem é destinado, portanto o porteiro também não vai conseguir fechá-lo. As opiniões divergem a respeito disso, que talvez o porteiro, com o anúncio de que vai fechar o portão, quer dar apenas uma resposta, ressaltar seu serviço obrigatório, deixar o homem com remorso ou pesar. Outras, contudo, convergem para o fato de que ele não vai poder fechar o portão. Acreditam inclusive que ele, pelo menos no final, é subordinado ao homem também naquilo que sabe, já que este vê o brilho que rompe da entrada da lei, enquanto o porteiro, como tal, certamente dá as costas à entrada e não demonstra, mediante nenhuma manifestação, que teria percebido uma mudança. Isso está bem fundamentado.
admitiu K, que repetira para si mesmo, meio alto, alguns pontos do esclarecimento do sacerdote. Está bem fundamentado, e creio também que o porteiro seja enganado. Não desisti da minha opinião anterior, pois ambas se complementam em parte. Não é decisivo se o porteiro vê com clareza ou é enganado. Eu disse antes que é o homem que está enganado. Se o porteiro vê com clareza, podemos duvidar disso. Mas se o porteiro é enganado, seu engano precisa ser necessariamente transferido ao homem. Na verdade, o porteiro não é nenhum impostor, e sim tão simplório que precisaria ser expulso do serviço. Você deve pensar que o engano em que o porteiro se encontra não o prejudica em nada, ao passo que ao homem sim, 1000 vezes mais. Aqui você colide com uma opinião contrária. Alguns argumentam que a narrativa não dá o direito a ninguém de julgar o porteiro. Não importa como ele nos apareça, é só um servidor da lei, pertencente à lei, portanto livre do julgamento humano. Assim, não se deve acreditar que o porteiro esteja subordinado ao homem. Estar preso por dever de ofício, ainda que seja só a entrada da lei, é incomparavelmente mais do que viver livre no mundo. O homem só vem até a lei, o porteiro já está lá. Foi encarregado pela lei de executar um serviço. Duvidar da sua dignidade significaria duvidar da lei. Não concordo com essa opinião, balançou a cabeça. Pois, caso se junte a ela, tem de se considerar como verdade tudo o que o porteiro diz. Mas isso não é possível, como você mesmo fundamentou minuciosamente. Não é preciso considerar tudo como verdade, e sim como necessário. Opinião desoladora. A mentira se converte em ordem mundial. K disse isso para encerrar o assunto. Mas não era seu julgamento final. Estava muito cansado para conseguir abranger todas as inferências da narrativa. Eram linhas incomuns do raciocínio a que elas o conduziam, coisas irreais, mais apropriadas ao debate da comunidade de funcionários do tribunal do que a ele. Aquela história simples ficara sem sentido, queria se livrar dela. E o sacerdote, que agora provava ter uma grande sensibilidade, aceitava o comentário de K em silêncio, embora este, sem dúvida, não coincidisse com sua opinião. Continuaram caminhando por algum tempo em silêncio. K se mantinha bem perto do sacerdote, sem saber onde se encontrava na escuridão. A lamparina em sua mão já havia se apagado. A certa altura, uma estátua de um santo cintilou à sua frente. Apenas um brilho prateado. Em seguida, os dois homens caíram outra vez na escuridão. Para não ficar completamente dependente do sacerdote, K perguntou-lhe: "Não estamos próximos da entrada principal?" Não, estamos bem longe dela. Já quer ir embora? Ainda que K não tivesse pensado a respeito, disse imediatamente: "Sim, tenho de ir. Sou procurador de um banco. Esperam por mim. Só vim para mostrar a catedral a um amigo estrangeiro do banco." Bem, disse dando a mão a K. Então vá. Não consigo me guiar direito no escuro. Vá pela esquerda até a parede. Depois continue ao longo dela sem se afastar, e vai achar uma saída. O sacerdote deu alguns passos. No entanto, desesperado, K gritou bem alto: "Por favor, espere!" Espero. Quer alguma coisa de mim? Não. Você foi tão gentil comigo, esclareceu-me tudo, e agora me dispensa como se eu não fosse nada para você? Você tem que ir embora. Sim, compreenda. É você que precisa compreender quem eu sou. Você é o capelão do presídio, disse aproximando-se do sacerdote. Sua volta imediata ao banco não era tão necessária quanto ele dissera. Poderia facilmente ter ficado ali. Pertenço ao tribunal. Por que deveria querer algo de você? O tribunal não quer nada de você. Ele o acolhe quando você vem e o dispensa quando vai. Canal Rafa Lê. Se inscreva, deixe seu like, contribua financeiramente através dos links na descrição do vídeo.